Tudo bom, pessoal? Eu sou Murilo Lobo, pesquisador da Embrapa Arroz e Feijão. Nós estamos aqui com o colega Anderson Ferreira, pesquisador na área de microbiologia do solo também na Embrapa, com o Pedro Henrique, que é da Cerrado Consultoria de Unai, e o senhor Nélio Dalbello, da Planta, para divulgar um pouco do nosso trabalho. E aqui a gente vai tentar compilar e chamar a atenção de vocês um pouco sobre esse assunto que está sempre em evidência, tratando aí dos insumos biológicos, que hoje é uma parte praticamente imprescindível da nossa agricultura. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Então. Ou boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês estiverem ouvindo. O assunto vai começar com o TS. De repente, já que o assunto é tão vasto, a gente começa pelo início de tudo, né? Pelo tratamento das sementes, como é que a gente pode começar com sucesso uma lavoura utilizando da melhor forma os bioinsumos? Eu penso assim, que a gente tem que saber quais os bioinsumos que nós vamos usar e como a forma que nós vamos aplicar ele. Se é no suco de plantio, se é no tratamento de semente, se é pulverizado no solo, qual que é o objetivo que a gente quer atingir com essa aplicação desse bioinsumo, né? Por exemplo, se você quer, o seu problema, você está visando apenas mofo branco, não adianta você fazer a aplicação de tricoderma, que é um dos mais utilizados para controle de mofo branco, no suco de plantio. Tem que ser uma pulverização para cobrir a superfície do solo, né? É isso mesmo? Então, esse é um tema bem complexo. Na verdade, existem várias questões a serem consideradas e o que a gente vê é que não existe ainda um consenso do que fazer em relação a doses, quando tratar, de que forma que tratar, como aplicar. E no final o técnico, o consultor, acaba adotando algumas medidas que para ele é mais interessante. Então, eu acredito que a gente talvez seja mais fácil a gente abordar tópicos específicos e tratando durante a conversa do que tentar chegar do começo agora e já tentar estabelecer uma forma, né? Então a gente pode começar, por exemplo, o tratamento de semente em si. Existe compatibilidade, não existe compatibilidade? Os químicos, né? Quais são os químicos que aceitam essa compatibilidade? Exatamente, porque eu acho que tudo começa por aí, né? Começa por aí. E tem uma polêmica grande, né? Muito grande. Tem empresa que fala assim, pode usar meu químico com esse biológico no TS, no tratamento de semente, que não tem problema. A concorrente já fala assim, não, apresenta trabalhos mostrando que tem uma incompatibilidade muito grande, que vai afetar muito. E aí o outro já apresenta uma pequena diferença, e você fica assim, meio que perdido, né, na situação. E a questão também do azospirilo, que é o do momento, né, apesar de a gente já vem utilizando há alguns anos, e com sucesso, é a questão, igual o senhor falou, de dose, como usar... Aí que eu queria apertar o Anderson. Num outro evento, Anderson, tu colocou para a gente no grupo as dosagens de inoculante, no Bradyrhizobio, Tropicin, no suco e TS, né? Porque tem pessoas que não têm o jato dirigido. Equipamento, né? O equipamento já dirigido, tu faz no TS. Vamos pensar num completo. Tem TS, então seria o seguinte. A gente conversou até 12 doses de inoculante, mas por que essas doses de inoculante, né? Sim. E se você concorda com essa ideia, e também do azospirilo. Quanto fazer aí? Porque o que vai acontecer? Como está surgindo, nós vamos tratar desse assunto depois on-farms, produzindo azospirilo, essas coisas, como é barato, eles colocam uma dose maior e aí entra o problema da formação do AIA, né? O ácido hialocético. Essas duas coisas, dosagens de inoculante, via micron e azospirilo no suco e depois. Tá. Então, a situação ideal, eu vou colocar qual que seria a situação ideal para o produtor, depois a gente fala das particularidades. A situação ideal seria que o produtor tivesse um jato dirigido, tá? E aí eu vou falar um pouco disso em seguida. Mas vamos para uma situação que talvez não seja a que acontece na maior parte dos casos. Quando o produtor não tem um jato dirigido, tá? Ok. Então, nessa situação, o que acontece?
o produtor, lógico, ele vai tratar a semente dele, ele quer ter a maior... quer ter, né, uma plantabilidade boa, então ele vai tratar a semente. Então, pode juntar o inoculante com na hora de tratar a semente, pode juntar? Não, não pode. Ou seja, não dá para você fazer o tratamento da semente e a inoculação no mesmo momento. O químico e o biológico em momentos diferentes. Isso. Na mesma sopa. Não pode na mesma sopa, exatamente. Por quê? O que a gente sabe é que existem produtos que matam completamente as bactérias do inoculante. Sim. E outros produtos não afetam. E isso não está relacionado ao princípio ativo. Ele está relacionado a algum componente que tem na fórmula de um produto comercial que não tem na fórmula do outro. Algum inerte que está aí dentro daqueles químicos. Exatamente. Pode ser qualquer componente da fórmula. Como a gente não sabe, né, quais são todos os produtos que têm esse efeito, a gente prefere indicar, olha, você vai fazer o seu tratamento de semente, tratou, a semente está tratada, então depois você vai inocular. Por quê? Depois quando? Depois que o tratamento que tiver seco. Secou, né? Já pode fazer. Secou, pode fazer. Que é o momento que ele vai para o campo. Isso, exatamente. Não pode ficar de um dia para o outro, ideia. Não pode ficar de um dia para o outro. Você não pode tratar, você não pode tratar a semente, inocular e deixar para plantar uma semana depois. Isso é ruim. Agora, por que disso? Porque quando você faz a inoculação, a ideia é que você tenha a semente, a camada do tratamento de semente e a camada do inoculante venha por cima. Ok. Tá? Uhum. Não pode estar misturado. Exatamente. E nesse sentido, aí você joga uma dose maior de inoculante. Uhum. Por quê? Porque vai matar alguma coisa, mas você quer garantir a sua inoculação. Que tem alguma coisa ali. Então você vai jogar 4, 8, 10 doses de inoculante. E aí até melhor que seja o turfa, porque ele ajuda a diminuir a cauda, né? Isso, exatamente. Nesse caso seria interessante usar um turfoso, porque se você usa o inoculante líquido, ele vai derreter, vai dissolver tudo que está ali. E assim, e você já vem de um tratamento que colocou muito líquido também, né? Exatamente. Dos químicos. Isso. E apesar da semente já estar seca, mas aí você vem com mais líquido, você acaba embebedando muito a semente, né? E aí, nesse caso, não é interessante que você faça a inoculação do azospirilo nessa hora. Deixa o azospirilo para depois. Mais para próximo do plantio. Não, aí você faz a aplicação na planta, o azospirilo. Aí você tira do tratamento de semente propriamente dito e leva para a folha. Isso, leva para a folha. E as doses? Até o terceiro trifólio. Vamos falar de dose. No máximo até o terceiro trifólio. No máximo até o terceiro. Então, dose. Nesse caso do tratamento de semente, aí a partir de 4 doses você pode colocar. Tem gente que vai usar 10 doses, né? Vai usar 8 doses. Não recomendo usar menos de 4. Por quê? Porque aí você chega numa dose limite ali, que já seria 2 doses por hectare, é uma dose ideal. Mas se você joga menos de 4, digamos que o seu tratamento de semente matou 2 doses ali. O equivalente a 2 doses. Vão restar 2 doses para que a planta nodule, forme os nódulos, tudo. Se você joga menos que isso, o tratamento de semente pode matar tudo que tiver aí, você vai sem nada, vai sem risóbio. A mesma coisa não ter colocado. O mesmo que não ter colocado. Isso. Nessa situação. Agora vamos passar para a situação do jato dirigido. Então você tratou a semente, vai estar na caixa de semente só a semente tratada com os fungicidas, com os inseticidas, com os químicos. E aí, nessa situação, você vai jogar o risóbio e o azospirilo dentro do micron, né? E vai fazer a pulverização. Lembrando que o micron é só o... pode ser o drop, né? Pode ser isso. Comercial, mas no jato, vamos falar no tanque do jato dirigido. Então, numa situação dessa, por que é interessante jogar uma dose maior? Porque acertar uma semente de feijão com um jato dirigido é o mesmo que se atirar num alvo a 150 metros de distância. Né? Então, a chance de acertar a semente e garantir que lá vai ter 50 mil células por semente é muito difícil. Vai pulverizar o suco, né? Isso. Mas aí o que acontece? O jato, ele pode, na hora que ele está sendo dirigido lá no suco, ele pode não coincidir diretamente na semente, mas passa próximo. E quando a rodinha vem fechando, ela promove o contato do solo que está pulverizado com as bactérias, vai promover esse contato com a semente.
Então, numa situação dessa, a gente fala, aplica aí 8 doses, sei lá, 4 doses. O Hélio aplica 12. Faz mal aplicar 12? Não, não faz. No caso do Rhizobium não faz, porque... O Rhizobium, né? O Rhizobium a gente sabe que ela é uma bactéria que não produz esse hormônio, o ácido acético, com uma frequência muito grande. É bem difícil a gente encontrar um fixador de nitrogênio que produza grandes quantidades de AIA, do ácido acético. Então, 10 doses, 8 doses, 12 doses de Rhizobium, tá ok, né? Se o problema não for custo de aquisição disso, tudo bem, pode usar. Agora, o azospirilo, é problema usar uma dose alta? Por quê? Porque o azospirilo, ele é uma fábrica de ácido acético, né? Então, se você joga uma dose, por exemplo, joga lá uma dose alta, 8 doses por hectare, o que vai acontecer? Vai ter tanto AIA ali que ele vai provocar um desbalanço hormonal, né? O AIA, ele até uma certa dose, ele promove o crescimento, mas a partir de uma dose X, ele vai promover um desequilíbrio e ele trava o crescimento da planta. Porque a planta vai querer entrar em equilíbrio, né? Entre citocina, auxina, isso, exatamente. E giberelina, né? Se você tiver um desbalanço hormonal muito grande, aí você acaba comprometendo o crescimento da planta. Lembrando, né, Anderson, que normalmente agora com esses biológicos está usando não só esse que promove o endolacético, que é o azospirilo, também. O bacillus subtilis também promove. Produz aí AIA tem que também. somar o ácido com o bacillus subtilis para também essa promoção de ácido endolacético não seja tão grande. Fora os enraizadores, que também são hormônios. São hormônios. Mais enraizador. Então, esse equilíbrio que tem que chegar a um ponto. Hoje, conversando na entrada, eu vou falar aquele assunto que você startou. Sim, mas não solta o segredo industrial. Isso é coisa pra gente desenvolver ainda. Mas vai ter sabe quando você mede pH, o pH está ideal ou não, ele vai criar, o professor Pardal aqui, uma fitinha dessa para ver o índice de ácido endolacético da nossa cauda. Isso é muito importante, cara. Isso é uma descoberta, viu? Então, eu vou ter que correr pro laboratório agora, porque senão alguém vai pegar a ideia. Mas, Anderson, assim, entendemos. E assim, eu tenho feito isso, eu não tenho nenhuma recomendação, mas eu peguei essas coisas da Embrapa lá atrás, que quando a gente fizesse inoculação era por fazer com açúcar, né? Isso, fazia lá na soja com açúcar antigamente, né? Aí descobri, foi conversa, né? O melaço de cana. Sim, hoje tem disponibilidade, o melaço mesmo é líquido, né? Colocar junto no jato dirigido. No ano passado eu comprei isso e fiz. Aí comecei, a gente não tem ideia de entupimento, não, do biquinho que joga lá atrás, né? Aí coloquei 1 litro por hectare de caldo. Vamos começar com 1 litro. Aí o operativo não estava legal. Então aumenta para 1,5. Funcionou bem. Fui para 2, funcionou. Eu estou usando 1,5, sabe? De melaço de cana para esses bichinhos aí. É bom? Eu vou fazer uma pergunta também relacionada ao melaço de cana ao Dr. Borilo, em relação a se favorece também o desenvolvimento dos outros fungos, né? Do fusário, da risoptônia, ali nesse suco de plantio, que às vezes eu fico com essa ideia, às vezes. Né? A gente não chegou a medir nada relacionado assim, diretamente com o melaço, né? Mas assim, todos eles usam muito bem qualquer fonte de carbono. Então, isso. A gente já avaliou, por exemplo. Tiver, você pode também estar provocando Mas, Pedrinho, testemunho mesmo. Não, a ideia é interessante. Sim, é porque o ano passado, eu fazendo todos esses dados, foi a melhor nodulação que tive todos os meus tempos. O ano foi bom do plantio, ano passado choveu, não faltou isso, chuva, essa safra foi muito ótimo. Boa. Ajuda, né? Da comida. Então, ajuda. Por que se usava o açúcar para poder inocular? Os primeiros inoculantes que surgiram foi a base de turfa, que é seco, é um pó. Ele acaba ficando meio pastoso, meio úmido, mas a aderência na semente é difícil. Então usavam uma calda de açúcar para aumentar a pegajosidade, né, da semente e aumentar a aderência do inoculante. Lógico que como tem açúcar, né, tem glicose ali disponível, acaba sendo utilizado como uma fonte de nutriente para a bactéria até o momento que ela consegue penetrar ali na raiz. Então, o melaço vai funcionar da mesma forma, vai ser uma fonte de nutriente.
Agora, se isso aí vai afetar a comunidade de fungos ali do solo que causam doença, ou até mesmo que são antagonistas, né? A mofo branco, por exemplo, tricoderma, aí o Murilo vai Então, precisar cara, fazer os estudos para... gostar de açúcar, todos eles gostam, né? O problema é você medir isso quando está todo mundo numa comunidade, né? De muitos fungos e muitas bactérias ali. Difícil da gente avaliar. Mas aqueles que são rápidos de crescimento, como os fusados, as risoctônias, sim, eles podem ter uma vantagem competitiva aí de alcançar dominar. a semente de multiplicar rápido, né? Isso é interessante. Tem questões aí várias, porque os próprios antagonistas que são usados para controle biológico, eles também eles têm o status que eles têm hoje, porque eles também são muito rápidos. É. Então é uma questão de talvez você criar um ambiente mais favorável ali, de você ter a questão da compatibilidade com os químicos, porque está tudo junto, né? Eu acho que teria que, então, já que é desse jeito, já botar na calda antes de colocar dentro do já dirigido, toma aqui as bactérias, né? Vai comendo aqui antes de colocar. Favorecer elas primeiro. Favorecer elas, né? E assim, Pré-calda. quando você usa um biológico para controle das doenças, a gente está usando uma estratégia que se chama inundação. Então, para ele vencer, vamos dizer, a competição com os concorrentes dele, que são os patógenos, e fazer a simbiose que ele tem que fazer com a planta também, ele tem que estar num alto volume de células ou de esporos vivos, né? Tem que estar todo mundo viável, porque se você fizer uma aplicação com algo ruim, que tem baixa carga de esporos viáveis, a concorrência vai vencer, né? Sim. Então isso anda simultâneo, né, com os métodos que o Mendelssohn está descrevendo para a gente. Eu acho que tudo funciona bem, né, quando a gente tem produto de alta qualidade, né, os times corretos, as compatibilidades bem planejadas. Voltando à FBN, né, Dr. Anderson, a gente fica também, eu já acompanhei o senhor em alguns trabalhos e sempre o senhor relatava das diferenças das cultivares à resposta à FBN, né? Sim. E o senhor poderia explicar quais são as melhores, quais são as que mais respondem, as que menos respondem, se essa que menos responde, se a gente tem que adicionar uma dose mais elevada, ou se não vai afetar essa resposta, essa dose, essa elevação de dose? Bom, nós desenvolvemos alguns trabalhos em relação à avaliação de cultivares, mas nesse trabalho nós utilizamos cultivares que não estão nem no mercado hoje mais, né? Dentre elas, a que melhor respondia era a pérola. A pérola hoje está saindo do mercado, tem outras cultivares que estão entrando no lugar da pérola, mas na época a pérola respondia por 70% da área plantio, cultivada, né? com feijão era pérola. Então, eu tinha uma segurança muito grande de chegar e falar assim, olha, planta a pérola e inocula que não tem problema. Só que hoje nós temos uma inundação aí no mercado de cultivares. E hoje eu não consigo te responder o que é melhor, o que é pior. Mas nós começamos já um trabalho com o Dr. Kleber. Nós vamos pegar as 11 cultivares que estão aí no mercado, as mais plantadas, e já começamos isso lá no campo. Nós plantamos e a ideia é verificar entre essas cultivares quais são aquelas que melhor respondem à FBN. Agora, o que fazer com o que já está no campo, né? Você trabalha muito com dama, né, Pedrinho? A gente trabalha com dama, com maré, realce, maré, estilo a gente tem. Não? Então, o estilo, nos trabalhos que a gente fez, a gente comparando a inoculação mais 50 kg de N, inoculação mais 200 kg de N. Então, o estilo, se tiver nitrogênio, ele não quer saber de... Ele nodula, lógico que nodula. Toda planta de feijão, ela nodula. Mas o que a gente observou, que quando ela está inoculada, ela tem nodulação, mas ela produz pouco. Isso é estilo. Para você ter ideia, o que a gente viu no estilo era uma média de 40, 45 sacas por hectare quando ele estava inoculado. E quando a gente jogava os 200 kg de N lá por hectare, ele chegava lá a... quantas sacas? 70 sacas por hectare. É uma diferença muito grande. Muito grande. Né? Um custo-benefício bom. Isso, exatamente. E com pérola não tem essa diferença. O pérola ele responde tão bem inoculado quanto
Com a ureia. com a ureia. Com Então, ele. lógico, se chega o produtor e fala, olha, o Pérola, ele inoculado, ele vai produzir tanto quanto ou mais do que usando lá 150, 200 kg de N, De o N. produtor, eu imagino que ele não vai querer gastar esse dinheiro com Com ele. o fertilizante nitrogenado. É. Então, mas daqui uns... Já no final do ano, a gente já vai ter uma ideia dessas cultivares que estão no mercado, o que responde mais ou menos à FBN. Mas enquanto isso, a pergunta é, eu tô com, né, nós estamos aqui no mês de junho e o pessoal está aí com feijão no campo. O que fazer? Tira umas plantas lá, vai no meio lá do pivô, arranca umas plantas, tenta tirar o máximo de raiz que conseguir, conta ali na região da coroa quantos nódulos tem, tenta abrir alguns nódulos e ver a atividade. Se você tiver ali em torno de 30 nódulos naquela região, e os nódulos estiverem róseos, tipo mais de 70% do nódulo com atividade, pode assim, fica sem medo, que vai dar certo. Agora não tem nodulação, a nodulação chegou lá para início de floração, no final de V4 ali, a nodulação já está capengando, aí talvez seja interessante fazer uma suplementação com ele. Resumindo, a gente sempre quer economizar a ureia, né, de custo e tudo. Mas nós, como estamos na área da consultoria, fica um problema. Eu vou trabalhar com quantos quilos de N para garantir os 60 sacos, no mínimo? É complicado, né? Vamos confiar, por exemplo, eu vejo o teu trabalho, a doutora Ieda, que nós respeitamos demais. A gente fica um pouco na dúvida no momento de fazer, mas a gente pode apostar no risóbio, né? Até que ponto? Quilos de N, por exemplo, no maré, num precoce, sei que os precoces são mais exigentes em nitrogênio do que os outros, os mais médios tardios. Sim, nós fizemos um trabalho com... A gente estava comparando o 104, o FC 104, né? Sim, 104. Com o notável. Nós fizemos esse tipo de comparação. Então, e a gente tinha os materiais inoculados e com o uso de nitrogênio. O que a gente chegou no final? Teve uma pequena diferença, em torno aí de 2, 3 sacas por hectare, para quando comparava o inoculado com o não inoculado, o inoculado produzindo um pouco menos, em ambas as cultivares. Mas essa diferença, para a gente que é cientista, não tinha diferença estatística, mas tinha diferença lá que o produtor é interessante, né? Feijão a 400 dá diferença. Agora, quando a gente comparava o 104 com o notável, não tem diferença na produção de grão. Então você tem um material muito precoce que fecha o ciclo aí com 30 dias, em torno de 30 dias antes do notável, e ele inoculado, os dois inoculados, não dá diferença. Nem peneira permaneceu? Não dá diferença. Então, aí fica muito mais uma questão de monitorar no campo, como é que está a nodulação, e uma questão de segurança da escolha do produtor, do consultor, né? Isso. Mas a gente não observou diferença. Quando a gente compara um material de ciclo normal e um super precoce, a gente não observar essa diferença em função da inoculação, isso é interessante. E nós já tínhamos feito um trabalho, nós fizemos por 2 anos com 20 cultivares, e essas cultivares nós tínhamos material semi-precoce, material precoce, semi-precoce, normal e tardio. O super precoce não existia ainda nessa época. E o que a gente observou, acompanhando a atividade na nodulação, é que os materiais normais e tardios, ele tinha atividade de até o R6. Quando a gente contou o número de dias, dava em torno de 23 dias de atividade de nódulos. E os precoces e semi-precoces, ele avançava no ciclo com nódulos ativos até R7 e eram 26 dias. Tinham 3 dias a mais de atividade nodular do que normal e tardio. Acaba que o precoce tem uma vantagem, então. Sim, e aí com o super precoce a gente observou a mesma coisa. Então, ele inoculado, comparando com o material de ciclo normal, ele não perde em relação ao acúmulo de N na parte aérea. Daria para dar uma tranquilidade para nós, estamos lá no campo recomendando, e se você pegar no início, faz a contagem dos nódulos,
até aí o V6, V7 está muito bom na ondulação. Postergar esse nitrogênio mais para a fase final de botão, canivete, enchimento, que aí os nódulos já estariam mais senescendo, morrendo, no caso, Sim, ficando velhos. foi isso até que eu acabei de falar, né? Uhum. Se você fizer monitorar essa nodulação, chegou lá em final de V4, início de R5 lá, observou que os nódulos ativos ele está diminuindo, né? Ah. Aí Chegou você lá, começa a fornecer, né? aí você entra com suplementação. Mas se tiver nodulação ativa até final de V4, início de R5, normalmente em R6 ainda tem nódulos ativos, independente se é normal, tardio, precoce, semi-precoce. Em R6 ainda tem. Mas esse percentual de nódulos ativos em R6, ele é bem baixo, é em torno de 30% dos nódulos ativos. Pouco, né? É pouco. Mas em V4, se você tiver pelo menos 60% de nódulos ativos, pode ficar tranquilo. Baixou de 50%, aí já tem que começar a... Suplementar. Isso. É porque tem situação em que você vê o feijão tá bonito, mas vamos botar uma ureiazinha aqui, entendeu? Sim. O fato de você postergar, você deixa a planta comer aquele nitrogênio dali e você pode até economizar essa ureia na frente, né? Sim. É, E lembrando, né, que o acúmulo de nitrogênio na planta, ela acontece até final de V4. Depois disso aí, ela não acumula mais nitrogênio, ela vai começar a translocar. uhum. Então, tudo que for fornecido de nitrogênio ali não Vai vai pro ser grão. acumulado na planta, né? Já vai ser translocado direto. É assim que eu não sou fisiologista, mas é assim que eu entendo. Agora, assim, por exemplo, a gente tem trabalhado lá na nossa região com os clientes nossos. Nós fazemos ali a primeira aplicação do N entre V3 e V4, Sim. né? Fazemos a coinoculação. Depois, fazemos ali 100, 150 quilos, até 200 quilos de ureia, né? Uma fonte de N ali. Nesse começo, dependendo do como está a vegetação do feijão, o clima, se ele vai crescer, se ele não vai crescer, essa coisa toda. Depois o resto a gente joga lá para o R7, Uhum. né? E visando essa questão do enchimento, né? E é a hora que você está falando que também já caiu a atividade do nódulo, né? Sim. Aí a gente consegue manejar melhor, você não provoca o feijão só ficar gastando energia com desenvolvimento e ramo que às vezes nem vai ser produtivo, que vai atrapalhar, vai acabar sombreando aquela questão do bacheiro, você perdeu o bacheiro logo, né? Uhum. E acaba prejudicando a floração dele na parte, no terço inferior. E além de você não ter folha ali, porque está sombreado, ela não vai perder aquela folha, né? E não vai encher o grão daquelas vagens do bacheiro. Ou quando ele fica super adensado, ou quando ele cresce e vegeta muito, né? Você tem esses problemas, né? Depois, se ele não teve volume também muito grande de massa, fica ruim para, às vezes, uma colheita direta, né, Hélio? Então, mas se você tiver um bom desenvolvimento de massa, então acho que tem que saber, pelo que você está mostrando aí, a gente saber ter uma análise mais adequada a respeito dessa questão de acompanhamento da nodulação, da atividade do nódulo, e como você vai distribuir a ureia e como está a arquitetura da planta de uma forma geral, né? Isso, Então, até inclusive em relação à arquitetura de planta, eu trabalhei muito com pérola. E pérola é aquela coisa, cresce, né? Ele cresce, ele é semi-prostrado e tal. Mas a gente observou, Pedro, que quando a gente inoculava, fazia a coinoculação, jogava 2 doses do Rhizóbio na semente e 3 doses do Azospirillum na parte aérea, lá até V3, a gente observava uma diferença na arquitetura da planta quando a gente comparava com a parcela do lado que estava com adubo nitrogenado. Como eu não sei, né, trabalhar com arquitetura, a gente nunca levou isso assim, montar um experimento específico para isso. Mas a impressão que a gente tem quando olhava lá no campo é que as plantas, quando a gente joga o Azospirillum, ela dá uma mudança ali na arquitetura dela, ela fica mais ereta, isso favorece colheita, né? Isso. Se você tiver... Agora... Pegamento de vagem, né? A minha ideia era trabalhar isso com materiais, desde prostrado até material ereto, para ver, né? Mas aí teria que ter alguém que trabalhe com arquitetura, que saiba
assim, das notas, né, em função do Isso. que ele vê no campo. Eu não sei mexer com isso. Uhum. Mas ficou uma coisa assim, é uma interrogação que ficou, e de repente até aumentaria a eficiência de colheita, né? Porque hoje as perdas na colheita direta no feijão É é grande. uma coisa absurda. Se não tiver um solo bem preparado, é bucha. É muito surpreendente e assim, muito interessante, né? A gente entender melhor esse aspecto todo. Eu estava ouvindo e pensando aqui para dentro com relação à questão de saúde de raízes, né? Naturalmente, a gente tem que proteger as raízes com a parte química, com a parte biológica, para favorecer, inclusive, a quantidade de nódulos, né, que vão ser formados ali pelos rizóbios, as associações com os azospirinos também. Mas eu não tenho ideia muito, Anderson, por exemplo, quando você tem casos aqui como o do Pedrinho, do Hélio, que constrói muito bem perfil de solo, melhora a saturação de base, melhora o enraizamento mais profundo do solo. Isso acaba beneficiando também a nodulação, a parte da... toda a FBN como um todo? Isso é perceptível ou isso não foi medido ainda? Não, o que que acontece é assim, o que que a gente sabe, por exemplo, quando a gente usa um insumo como o azospirillum, por exemplo, o azospirillum, ele promove crescimento radicular, né? Quanto mais raiz, mais sítio de infecção para nodulação você vai ter. Então, mais possibilidade de você ter número de nódulos, aumentar o número de nódulos vai ter. Se você trabalha o perfil do solo, para isso também, né, para ter um sistema radicular mais vigoroso, né, um número maior de raízes, é lógico que você vai ter maior condição de formar nódulos, e isso aí favorece a nodulação. Então, assim, e o que eu sempre... o que eu falo, né, e o que eu tenho como premissa é que tudo que afete a planta positiva ou negativamente vai afetar a FBN. Então, se você tem uma condição de solo, uma condição de construção de perfil que favorece a planta, vai favorecer a FBN também. O estresse hídrico nesse início prejudica? Prejudica. Prejudica porque aí... se a gente for pensar em relação à promoção de crescimento radicular, a gente vai falar assim... vai melhorar para a FBN, porque você vai ter mais raiz. Só que se você provoca um estresse hídrico e a umidade no solo baixa muito, você vai afetar a população das bactérias que estão ali no solo, né, do inoculante. Lembra? A gente jogou no suco de plantio lá. Foi. Se você reduz a umidade do solo, as bactérias vão sofrer com isso. Né? Então, É uma briga, né? Porque você tem que inocular, porém, a gente sabe que se a gente não der o estresse hídrico, você acaba perdendo raiz, perde planta, perde produtividade lá na frente. Então, você fica ali nessa questão. Uma coisa interessante, assim, para a gente lembrar, aproveitar que as temperaturas agora estão mais amenas, né? sim. E a gente nota, assim, quando você... Às vezes a gente está plantando, a temperatura, ou seja, no sequeiro, lá em novembro, outubro, final de outubro, o solo está com a temperatura muito elevada, principalmente onde que você... Não tem palhada. Onde não tem palhada, a superfície, você coloca a mão, chega... dói um Vai pouco, para 60 graus no vão. E quando você está agora, em março ela está um pouco mais adequada, a temperatura abril, né? Agora você vai entrando agora em junho, julho, a temperatura do solo já esfria mais. E você vem de uma palhada, às vezes, de um milho, principalmente quando o problema é milho, que se você tem... Eu vi num trabalho seu, doutor Murilo, que os primeiros 25 dias ali aumenta muito a população de fusário, dos fungos, né? Sim, sim. E isso prejudica muito a cultura. E assim, e quando a gente faz o controle biológico, visando o controle biológico com fungos, né? Com os biológicos, parece que a gente não vê a resposta, tanto quando o solo está muito quente, quanto o solo está muito frio. Aí vai daquela questão dos endofíticos, né? E vai também, assim, parece que paralisa num ponto quando é muito frio e parece, assim, na visão nossa no campo. E quando está muito quente, parece que você perdeu população, né? Mas é a nossa visão também, né? Porque todos eles, bactérias ou fungos, eles têm
faixa ótima, né, para funcionar, para fazer as associações que a gente espera que faça com a planta. E todos eles, por exemplo, precisam de umidade, né? Então, plantar no pó em setembro, na correria, julgando que vai ter uma chuva daqui a uma semana, né? Você ganha um pouco de tempo, mas você está matando O que você está muito jogando. do que você está jogando ali. Então, também é uma relação custo-benefício que fica ruim. Você pode ter uma frustração muito grande, porque eu falei aqui de nome mais cedo, né? Inundação. Se você não tiver jogando uma alta quantidade de células ou de esporos viáveis que vão fazer uma associação com a raiz, não vai funcionar. Do mesmo jeito que, pensando aqui em Cristalina, né, numa chapada a 1.100 metros de altitude, em julho, com solo a 10 graus, eles ficam todos muito lentos, mesmo que eles não morram. Você tem que ter você tem uma concorrência ali, por exemplo, com o Fusarium, que é um fungo mais bem adaptado à temperatura mais baixa. Então, quem chegar na frente Ganha, vai né? almoçar, né? Vai almoçar a raiz lá. Então, acho que não tem como dissociar do que o Anderson está falando agora. Esses benéficos, como todos, seja para a proteção da planta, seja para a nutrição, eles trabalham mais ou menos dentro da mesma faixa, com os mesmos requisitos, acho que de umidade também. Então, você pegar estresse, né, hídrico ou uma temperatura excessivamente alta ou muito baixa, é um prejuízo que a gente talvez não tenha como reverter depois. É porque quando a gente planta ali, a gente recomenda o produtor plantar e usar o biológico, principalmente em junho, que é a situação mais crítica que vai se pegar vindo de uma colheita de milho, principalmente vindo de uma colheita de milho recém, e você coloca o biológico, você tem uma frustração, porque você vê que a planta sofre lá com fusário, ela não se desenvolve, ela demora para se desenvolver, o fusário entra mais agressivo nela, e você não está vendo o resultado do biológico ali. A temperatura não auxilia Não aí, auxilia, né? E a gente fica nesse momento que a gente quer ver mais o resultado do biológico na cultura, né? Mas não adianta, o frio não deixa. Não deixa, né? A gente já fez ensaios também assim sucessivos, né, ao longo do ano, plantando praticamente acho que 10 ensaios ao longo de um ano, e exatamente na fase nos meses onde vocês têm mais sucesso em termos de produtividade, plantios ali para abril, no máximo até maio, Isso. é onde você vê inclusive assim a melhor resposta, não só porque o biológico ele consegue funcionar melhor nessa época, nessa faixa de temperatura e umidade, mas porque a planta responde também melhor. Então eu também não vou me atrever a falar de fisiologia aqui, né? Não é bem a minha praia, mas aquele feijão que está travado com frio, ele não vai responder nem mesmo ao tratamento químico de sementes, muitas vezes nem mesmo direito ao tratamento químico de pulverização, mas você tem assim inimigos das plantas que estão no solo e que estão funcionando bem, não estão nem aí se está frio. Estão adaptados, depois você, tudo bem, começa a chegar numa temperatura que vai elevar naturalmente, mas a gente não vê muita forma como reverter com facilidade isso aí. Então, entre vocês que são autoridades aí em manejo geral da cultura, né, como é que você pega uma planta estressada, travada, como é que faz ela enraizar novamente e compensar, né, um prejuízo, puxar, né, pelo menos parcialmente compensar o prejuízo que aconteceu ali, né, que foi fato. Uhum. Eu tenho assim, às vezes eu tenho observado que às vezes o azospirilo, numa situação dessa, na folha, devido à produção hormonal dele, é isso mesmo, né? Ele acaba ajudando um pouco, pelo aquilo que o senhor estava falando, de auxina, que como ele tem muita auxina, às vezes aí vai naquele ponto. Não pode ser muito, porque também senão você acaba não deixando que a planta cresça, né? Mas um certo dose ali, você acaba estimulando ela a desenvolver um pouco mais, né? Então, eu lembro, Pedro, que uma vez a gente conversando, lá em 2013 a gente começou a colocar uns experimentos no campo, em Unai. Isso. E eu lembro que você me falou assim, uma coisa que me chamou a atenção nesses trabalhos é que foi feito o plantio, foi feito, né, com o rizóbio na semente, depois foi feita a pulverização com azospirilo. Isso. E depois de um tempo deu um veranico. Quando voltou a chover, o experimento ele cresceu muito rápido e você tinha falado, teve que usar um monte de coisa para tentar acompanhar e tal. Não, para fazer as plantas, fazer as plantas crescerem, né? Então, numa situação dessa, o que acontece? Você jogou o azospirilo, ele está produzindo auxina, então vai promover o crescimento de raiz. Naquele momento lá que faltou água,
Já tem o Estava estímulo, trabalhando lá embaixo. já tem o estímulo do azospirillum e depois vem o estímulo da planta. Faltou água, eu preciso crescer raiz aqui. E lá no pivô não tinha o azospirillum, né? Não. A planta foi promover crescimento radicular, mas ela já saiu meio atrasada, já saiu, né, mais lenta. Quando voltou água, a planta que foi inoculada estava com o sistema radicular pronto para absorver água e nutrientes. Então ela dá uma adiantada no crescimento. Deixa eu dizer, o ácido está Foi consagrado, isso não tem mesmo. dúvida nenhuma. No feijão e no milho a gente está usando. Na soja também. Então, eu não estava usando muito na soja. O resultado seria semelhante? É igual. Eu Pode. posso falar uma experiência que eu tive na safra passada? Pega e fala assim, nossa, mas R$2.000 é caro demais. Aí você fala assim, não, mas vai usar 5 gramas, né? 2 quilos. 1 quilo é 1.000 gramas. R$2.000 dá 1 grama, dá R$2 por grama. Por grama, R$10. R$10 o hectare. Essa conversão. É questão de fazer conta, botar no papel a conta para definir as suas definições de opções. E às vezes não acreditar que o FBN vai dar um resultado, né? Eu até achei que nós estávamos batendo muito em cima FBN, mas eu retiro essa minha ideia. Nós temos que continuar. Porque realmente tem gente que não está usando e é uma perda de rendimento grande. Não, você trabalha a arquitetura melhor da planta. Eu vi isso no sequeiro que o Dr. Anderson bem mostrou para nós. Quando eu estava lá no sequeiro, eu observei, veio um veranico forte, aí a planta mudou e ainda fechou com a média de 48 sacos, uma área grande, né? Dava 1.600 hectares. Então, isso é uma média muito expressiva. Passado por veranico, o feijão quase morreu, só que ele estava parado ali e a raiz dele estava mantendo. Na hora que choveu, ele mudou a cara. Aí a gente fez, lógico, uma suplementação com fonte de N, depois química, né? E favoreceu. Mas ele estava preparado para aquilo, né? É diferente. Para tentar fechar essa questão da adoção da FBN, ontem eu passei por uma situação com um produtor que ele falou assim, qual que é... Soja. Aquela questão da soja. Ah, tá. Mas depois a gente termina. Qual que é a recomendação técnica da Embrapa para uso de FBN no feijão? Cadê o documento? Então, assim, o que acontece? A gente tem um monte de informação, né, de pesquisa básica, digamos assim, só que o que a gente vê no laboratório, o que a gente vê no campo experimental da Embrapa, são apontamentos que precisam ser adaptados. Precisa ser adaptado para a situação de As boas práticas de manejo. Exatamente. Né? Então, assim, como é que eu vejo que a gente pode avançar bastante nisso em relação ao uso da FBN? É através de produtores, de consultores que são... testemunhas. Que tem representatividade dentro do meio, né? A gente fazer um trabalho junto, e inclusive eu fico muito aqui enchendo o saco do Pedro, do Hélio. Pô, vamos fazer, gente, deixa meio pivô sem aplicar nada, deixa eu fazer o meu manejo em meio pivô. Aí o Pedro esse ano falou assim, não, eu deixei, ó, marquei a viagem e tal. Não, o Pedro falou assim, não, o rapaz acabou jogando nitrogênio lá e eu desmarquei minha viagem. Mas eu acho que é assim, a gente tem que ter coragem, sabe, de colocar a coisa no campo mesmo. Se a gente ficar lá atrás do computador, no nosso conforto, vai ser difícil fazer com que a FBN deslanche realmente. Então, existem muitos desafios para tirar da bancada do laboratório. Quebra de paradigmas que não é fácil, mas com o tempo vai. Termina aquele assunto lá do ASUS na soja, cara. Na soja, essa é a segunda safra que eu fiz, a safra retrasada. Eu fui poucos clientes meus em poucas áreas. Aí eu notei o resultado bom. E esse ano foi interessante, porque o que a gente viu? A soja, ela vinha teve um período muito chuvoso, né? Sim, muito. Choveu muito, a soja cresceu bem, ficou bonita, enchia os olhos, né? Depois, na hora que ela foi chegando na maturação, é o que aconteceu de uma forma geral. O que a gente cortou a água, mas assim, aquelas primeiras que eram as boas. Aí o pessoal começou a colher lá 5, 10% a menos do que colheu na safra anterior, sendo que essa safra
estava com a promessa muito melhor, a expectativa muito melhor. Aí eu comecei a observar o que a gente estava vendo nessas sojas que perderam um pouco de produtividade. Tinha um alongamento do entrenó, os nós estavam mais longos, porque ela vegetou, cresceu mais. Ela estava bem enraizada, mas a raiz parece que não estava muito ativa. E meio E superficial. mais superficial, porque choveu muito. Depois, você teve menor pegamento de vagem nos nós produtivos e menos grão dentro das vagens, com menos peso dentro das vagens. Foi o que a gente observou na composição para chegar na produtividade. Aí eu comecei, só que meus clientes, quando começou a safra, no tratamento de semente eu tirei o azospirilo da semente, porque no ano anterior eu tinha percebido que tinha alguma coisa que estava prejudicando a semente da soja lá nos tratamentos de semente. Estava diminuindo um pouco a germinação, alguma coisa, efeito pequeno, mas estava me atrapalhando. Aí eu julguei que era o azospirilo e joguei o azospirilo para o vegetativo, né? Para o início do desenvolvimento da soja, até o terceiro trifólio também. E eu fiz uma dose de azospirilo ali, com 3 doses de inoculante soja Bradyrhizobium via folha, até o terceiro trifólio. E assim, e tinha talhão lado a lado, um talhão da frente e o outro. A única coisa diferente foi esse. Um talhão deu 71 sacos, onde foi azospirilo, e no outro deu 61. Foi 10 sacos certinho. Ô, louco! É muita coisa. É muita coisa. E eu fui observando a soja, assim, de um cliente meu, ele tem área dividida e tem muitos outros produtores que a gente não presta consultoria, que divide com ele. E nos outros clientes meus, nós fomos fazendo talhão sim, talhão não, fazendo alguma coisa desse tipo, né? O que a gente observou? A soja que tinha recebido essa dose no vegetativo, ela estava com uma cor muito mais forte e permaneceu muito mais forte o verde da folha, né? Então ela estava com a capacidade fotossintética, no meu ponto de vista, mais elevada do que uma com a flor mais branca, mais clara. E no final representou em produtividade, sabe? Promotor de enraizamento. E assim, aí o que eu vejo? Num ano que choveu muito, ficou muito nublado, a raiz não desenvolveu tanto. Ela ficou mais superficial. Afetou, então, a produção de citocinina. Afetou a produção de citocinina, ela teve que aumentar a auxina para ela crescer, desenvolver mais, para manter o equilíbrio e produzir mais citocinina. Mas como estava muito encharcado, ela acabou só crescendo. E muito nublada, ela promoveu só o crescimento. Então faltou citocinina. Aí você tinha aquele problema do potássio, que aí ela não pegou tanto potássio, né? E eu vejo que o azospirilo ajudou muito nisso. Não Muito sei se bom. eu tô certo. É por aí, doutor Ederson? É, por aí. Talvez até esse alongamento de entrenó que você observou é um efeito, né, claro, desse hormônio na planta. Uhum. Então, o assunto vai ser o biológico, né? Vamos continuando, né? A gente entende biológicos como muitas coisas diferentes, né? Então, É um jeito mais fácil, né, de tratar do assunto, mas Tem várias cada funções. cada ser ele tem um propósito diferente, né, para proteger contra o estresse, contra a seca, que é uma coisa bem nova, como o Anderson estava falando agora, toda a parte nutricional, a parte de proteção E contra pragas e contra doenças também, E né? o que está no meio assim hoje, qualquer evento que tu vai, como é que é? Descarbonização, sequestro de carbono, Nanocarbono. e agricultura sustentável, e essas coisas todas. Tudo isso envolve a biologia, planta de cobertura, planta direta, e tudo um trabalho muito bom feito, que você conduziu, né, doutor? Muita gente, né? Muita gente no Brasil, fora do país, colocando assim, muitas mãos e muita dedicação, né? Isso aí. Mas eu acho que hoje a gente chegou num nível que talvez fosse impensável, talvez até poucos anos atrás, 5 anos atrás, né? A gente já vê a adoção com base em ciência e sucesso, né, que a gente observa com os resultados no campo. Opa, vamos tirar isso daqui. Estava no modo avião, né? Eu tirei do modo avião. Já lembraram aqui.
Então, assim, é uma caminhada longa, né, de muita gente colaborando em muitas instituições diferentes, mas o sucesso de fazer isso chegar no usuário final da tecnologia, que é o produtor, é uma coisa que a gente vê assim crescendo de uma forma vertiginosa, talvez principalmente nos últimos 5 anos. A né? gente vem daquela ideia lá da faculdade, pelo menos na faculdade, não, isso é os bicho grilo, é biológico, é só para agricultura de horta, agricultura pequena, né? De pequenas horticulturas, cinturão verde ali, alguma coisa em áreas pequenas, agricultura empresarial não tem como se fazer agricultura biológica. É a vantagem da gente ter uma quilometragem rodada que vai sempre aumentando nisso aí, né? Eu fiz o meu mestrado com controle biológico, os resultados eram lindos na plaquinha dentro do laboratório, mas você colocava num vaso e aquilo já não funcionava direito. Então, assim, por isso a gente tem que reconhecer, né, que tem um esforço muito grande de muita gente, mas que foram quebrados paradigmas, inclusive a gente não tem como dissociar a história dos biológicos para a proteção de plantas da parte nutricional, porque provavelmente o grande avanço tecnológico que viabilizou o uso prático disso foi a gente ter as formulações. Né? Como é que Isso. você produz em escala massal, em escala industrial, como é que você tem produto estável com vida de prateleira, que vai fazer com que aquilo, talvez aí de algumas semanas, entre ele estar pronto numa fábrica e chegar lá propriedade. no bico do pulverizador, no equipamento para tratamento de sementes, ele tem que estar vivo, tem que estar inteiro e tem que garantir, teoricamente, né, Isso a qualidade daquilo dali. Isso aí são duas coisas interessantes, doutor. Uma primeira questão que eu vejo que é interessante é essa questão da vida da prateleira, né? Dele sair lá da fábrica, chegar na revenda, às vezes, e chegar na fazenda e para o barracão, para um local adequado de armazenamento e sair, como o senhor falou, na ponta do pulverizador, sem percas, né? Essa é uma questão. A outra questão é esse enxurrada de coisas que a gente está vendo, de fábricas e fabriquetas e on-farm, o que vale, o que não vale. E às vezes eu tenho conversado com outros produtores, com outros consultores, colegas nossos, falando assim, da qualidade desses produtos que chegam para ser multiplicados e processados e às vezes nem tem o que se está pregando que se teria, que era o fungo que você estava querendo ou a bactéria que você queria desenvolver, né? Isso está acontecendo. E assim, depois o Hélio, que trabalha também, tem uma biofábrica na fazenda e já fez outros modelos, poderia falar para nós também, né? No primeiro bloco nosso aqui, eu falei, acho que umas 2 ou 3 vezes, do nome inundação. Então, assim, o conceito é você aplicar uma quantidade alta de células ou de esporos no solo para você ter o efeito que você espera. A outra forma, vamos dizer, básica de você fazer o controle biológico de doenças, ou de pragas também, a gente chama de conservação. É você estimular aquilo que já tem no solo, aquelas populações nativas. A gente pode falar sobre planta de cobertura, interação com os micro-organismos benéficos, e inclusive a gente tem um exemplo excelente do nosso grupo aqui, que é o projeto Vida do Solo, né, que foi feito aí de 2017 a 2021, lá na Fazenda Sol do Hélio Dalbello, que foi assim, um sucesso que foi além, acho que, do que a gente esperava alcançar. Mas pensando na parte que a gente está falando de multiplicação, daquelas cepas que são mais interessantes para a gente, a coisa mais fácil que tem é ter uma contaminação. É como você fazer, ou como você não ter cuidado com a comida que você tem na sua casa. Se você deixa fora da geladeira, aquilo contamina rápido. Do mesmo jeito, organismos que crescem muito rápido no meio de cultura, eles podem ser contaminantes, né? Você tem aí coliformes, vários tipos de salmonelas, né? Tem um monte de tipo de contaminante que está presente, né, no ar, nas superfícies que a gente tem no dia a dia nosso. E se você não tem cuidados básicos numa produção para fazer isso em larga escala, eles vão prevalecer naquele meio. Né? Você tem que ter, no mínimo, o seu inóculo sem contaminação e o seu substrato esterilizado e o seu equipamento esterilizado ou limpo ao máximo. Né? A mão de obra que vai lidar com pensa, isso, por exemplo, numa sala de cirurgia, né, num hospital. Você tem que estar com tudo muito limpo, senão alguma coisa ruim vai acontecer ali. Né? Então, dentro da nossa realidade, né, de uma agroindústria, né, que a gente vai gerenciar ou vai montar, tem que ter
controle de qualidade de todas as etapas ali. Senão você tem muitas oportunidades de contaminar e mudando, né? Você está aplicando uma coisa, você quer aplicar uma coisa, mas chega com um produto totalmente diferente e pode gerar frustração, pode gerar algum dano que a gente não tem ainda muito claro assim, o que pode estar acontecendo. Mas tem relatos, né, de ter introdução de produtos que são termorresistentes, que são tóxicos também. E para mim, você fazer uma agricultura com base em produtos biológicos, ela faz sentido se aquilo também não tiver um impacto ambiental. Murilo, já você falou do controle de qualidade. Talvez fosse interessante falar como que isso acontece numa indústria para o pessoal que está pensando em fazer um farm ter uma ideia, né, do que eles fazem. Isso. Então, o que acontece numa produção de um bioinsumo? Numa indústria, essa produção ela parte de uma placa de Petri até chegar lá no bioreator de 5.000 litros, por exemplo, ou de 15.000 litros. E essas, para sair de uma placa, eles passam por etapas de escalonamento. Então, como é que isso funciona? Chegou lá, pegou a placa lá, o cara verificou a placa, está tudo puro. Ele pega uma colônia daquela, joga lá no Erlenmeyer de 500 ml, né, e vai ter o inóculo primário. Depois de 2 dias, no caso de um Rhizobio tropsi ou de um Azospirillum, ele vai jogar esses 500 ml num bioreator de 500 litros, por exemplo. Nesse momento, ele tira uma alíquota ali e vê a pureza do material. Tá? Isso aí vai demorar 2 dias para ver se está puro ou não. Só que a indústria, ela não vai parar. Ela joga lá no seu reator de 500 litros. E enquanto cresce na placa para verificar a pureza, o reator está funcionando. Né? Chegou lá no segundo dia, viu que está puro, ele vai escalonar os 500 litros dali para o de 5.000 litros, por exemplo. Nesse momento ele tira outra alíquota e vê a qualidade daquele material. E aí vai crescer na placa 2 dias, né, até ver as colônias puras. Enquanto isso, o reator lá de 5.000 litros está funcionando. Chegou lá no final, ele verificou na plaquinha, tá puro, ele vai envasar aquilo ali. A indústria, falando de indústria. Nesse momento do envasamento, ele vai tirar outra alíquota dali e vai checar a pureza do material. Então, isso é só para ter uma ideia, né, de como que eles fazem, para que a gente, né, A qualidade, né? da qualidade do produto que é vendido. E a gente sabe que quem faz em caixa d'água, quem faz em bombona, até algumas on-farm que tem por aí, com um nível maior de sofisticação, não faz esse controle de qualidade. Então o cara, ele pega a bactéria dali, joga no bioreator e reza, né, acredita Dá certo, né? que tá Então, multiplicando 100%. aquilo ali. Isso. O Hélio podia falar a experiência dele, que ele passou por vários processos até chegar onde ele está hoje, né, Hélio? Até estava anotando e para dar a sequência no raciocínio, eu passei por esse sofrimento. Eu comecei lá atrás com caixa d'água, fui para frente até o momento que eu fui na Embrapa fazer um curso, doutora Rose, e aí eu vi que o quanto que eu estava fazendo a coisa errada, sabe? Não tem problema de contaminação e tal. Aí montamos a nossa indústria com um bioreator e o nosso laboratorista achou que como fosse uma on-farm para fazer o nosso atendimento, podia ter um bioreator mais barato, que tudo aquilo é inox. E aí comprou um bioreator, para ter ideia, de 2 metros de altura por 1 de base. E a Embrapa, e alguém que já fez esse trabalho, recomenda um bioreator de 3 metros de altura para 1. Aí o tamanho, você vai dizer, por exemplo, para produzir 2.000 litros, é um tamanho. Tem bioreatores de 5 metros de altura, 6. O nosso lá é de 2.000 litros. Para tu ter uma ideia, para você fazer essa coisa bem feita, decente, sem ter contaminação, aí você vai ter que dispor de um gerador de vapor, que isso é a gás, você tem que dispor de um compressor potente e uma caldeira de resfriamento. Por que esse compressor? Porque quando você coloca essas bactérias dentro do bioreator, ela tem as primeiras fases, que é como é que chama, de incubação, e depois as próximas 12 horas é o momento que ela multiplica muito rápido e gera calor. Fase de lag. Fase de lag, né? E gera muito calor. E aí tu tem que ter um controle muito bem feito. Não pode passar de 30 graus de temperatura. A pressão, o máximo é 4 bares.
E o pH tem que estar controladinho, não pode também aumentar. E isso tudo é um computador que está aí do lado. A gente fez isso. Depois que aprendeu, né? Está aí do lado. Então, isso tudo é um controle para você chegar até uma UFC, uma unidade de formação de colônias, dentro das concentrações desejadas. Por exemplo, para nós validar o nosso equipamento lá, a Embrapa exigiu 3,10 na nona o BT e 8,10 na nona os subtilis. Não é fácil chegar nisso. Então, isso é um processo inicial. A bactéria tu compra onde? Nós compramos essa bactéria na Embrapa. A base, né? A sementinha. Aí tu tem que ter a capela, tu tem que ter aquele que fica mexendo lá, como é que Shaker, o shake. E depois tu tem que ter uma autoclave lá atrás para esterilizar o teu substrato. E isso tudo vai lá para dentro do bioreator. A análise é hora por hora, controle de tudo, hora por hora. Tem 2 meninas que trabalham lá, né? O controle lá dentro. Para ver se a temperatura, tudo isso que eu falei, está de acordo e se está dentro dos padrões. Então não é chegar a botar lá dentro e vamos para frente. Aí tá, tu conduziu certo, deu tudo certo, eu vou abreviar. Aí tu vem no momento se você não fizer esses controles, você pode multiplicar o quê? Uma salmonela, você falou. Eu até anotei um nome que é meio complicadinho, Escherichia coli. Chama E. coli, né? Isso mata pessoas, detona. Isso é fácil de você multiplicar quando você não tem controle de pH, de temperatura, essas coisas todas. Então, é sério. A produção a nível de propriedade é sério. E depois tem mais sim. Tá, eu terminei, tá tudo certinho. Agora eu vou fazer um envasamento. Eu vou botar nos meus baldes de 20 litros, tamborzinho, né? Para levar para a roça. Tudo ok. Se você faz isso meio rápido, tudo bem. Mas aquilo que tu falou, prateleira. Então, para tu ter prateleira, tu não pode ter contaminação. E para você não ter contaminação, tu tem uma máquina que chama envasadora. Essas bexiga, chama bagging box, né? Umas bexigas essas que vêm no negócio, elas vêm esterilizadas da indústria com raios gama, e ao momento que você vai fazer o acoplamento, também tem outros luzes para não ter nenhuma contaminação. Que ali é um momento de contaminação também. É um momento de contaminação. Então, aí tem, lógico, tem os estabilizadores, que tem que colocar o estabilizador para você manter o máximo que tem lá, o laboratorista que a gente tem lá dentro é 6 meses. Diz que pode conseguir coisas maiores. Aí, Pedrinho, você quer colocar uma liquefáceas, subtílios, o megatherium, 3, 4 bactérias multissepas na mesma coisa. Então, tu multiplica isso, 2 ml, coloca num tanque, depois o outro mais outro tanque, aí no final você faz uma mistura. Não é fácil, não é impossível, mas não é do jeito que está por Não aí. é a facilidade com que os caras prometem pra gente. Por exemplo, o Hélio falou agora de multissepas, mas a multiplicação é individual, depois você mistura. Ok. E fases diferentes que elas vão ser colocadas no conjunto. Isso que intriga também, essa questão de um produto com multicepas. Porque às vezes tem várias fases distintas ali e a cultura ela nem vai estar pronta para a cultura, mas vai estar no sistema. Ele produz uma batelada dos subtílios, uma batelada megatéria, que são 72 horas, para nós lá são 72 horas nesse período, esteriliza tudo, terminou, esteriliza tudo, é um trabalhão, cara. Não, imagina. É trabalhoso, né? São vários trabalhos. A gente entende assim que pode ter um sinergismo entre eles, O né? microscópio, por exemplo, tem o mais simples, tem o de fase, que custa 20 mil reais. É coisa bem feita. Tu quer fazer bem feito? Vai gastar. Vai ficar em quanto? 1 milhão? Esse sistema 1,5 milhão para 2 milhões. Ô Hélio, deixa eu fazer uma pergunta. Considerando o investimento e considerando assim 3 safras, soja, milho, feijão ou soja, qualquer coisa, você já tem uma estimativa de quanto que você precisa de área para poder retornar esse investimento? Eu não sozinho não Qual que é a área mínima assim que precisaria? Eu não tenho essa área mínima, porque quando a gente entrou, é aquela história, você bota o gado lá no brete e não tem mais como voltar. Eu estava nesse boi. Eu comecei e foi aumentando, vão gastando muito. Eu me associei com mais dois produtores, dar uma faixa, nós temos aí 7 mil hectares, 8 mil hectares, entendeu? Então dá para fazer isso aí. Aí a gente pretende fazer essas bactérias,
fazer os biomafós da vida, entendeu? Que é possível, entendeu? Você diz que tem uma bactéria melhor lá, que eu vou comprar de vocês. Vocês vão vender a bactéria, né? A Embrapa precisa de dinheiro. E vai ter aquela tecnologia, né? Vai ter outra tecnologia. Mas enfim, gente. Não é uma... Oi, gente, não revela o segredo industrial por enquanto. O testemunho que eu dei não é para desincentivar ninguém, pelo contrário, só abrir o olho, porque um cara que teve há pouco tempo aqui no sul de Goiás, disse que uma pessoa levou muita salmonela e queria um problema na região, de uma contaminação dessas. Eu não sei se isso é verdadeiro, que ele me falou ou não, mas é possível. Entendeu? A seriedade está aí. Eu fiz também, um cara veio me vender para multiplicar a tricoderma naquelas... Aquelas bombas, em bag, Aí eu fiz. A contaminação é menor, é o que eles pregam, né? Exato. Então eu fiz a primeira, levei lá no AgroLab em Goiânia, deu 0. Não, deu 0 não, deu 11, de 1 a 10, deu 3. Fizemos a segunda. Demorou uns 15 dias para levar, deu 0 de tricoderma. 0. Não multiplicou. Na multiplicação em líquido, você fala. Ela morre rápido. Porque a questão da temperatura, tudo isso está envolvido, então, né? Você vê como as coisas... Se tu não faz a análise, não, eu fiz o tricoderma aqui, já vou levar, e você fica no ar. A boa notícia que eu tenho para nós em Brasília é que a FITOS, o Instituto FITOS, vai começar a fazer análise de biológica também em Goiânia. Eles já fazem aqui em Formosa. Eles já fazem de nematóides e agora vão fazer de biológico. Tem que fazer análise, cara. Tem. Assim, é uma demanda muito recente, pegou muita gente, acho que desprevenida em termos até de estrutura de oferta de serviço, né? O estado do Mato Grosso imenso, ele tem pouquíssimas opções de você fazer controle de qualidade também, como é Goiás, como são acho que todos os outros. Tu consegue fazer alguma coisa a nível de laboratório? Por exemplo, laboratório. São 2 moças que vão terminar a agronomia agora, então não é um salário baixo, né? Tem que pagar um salário para elas, tem mais outro que ajuda, e esse laboratorista é o segundo que eu tenho. Sou tudo cheio de estrelas, sabe? Põe nego enjoado. Tem que ter o laboratorista. É o responsável técnico. É o responsável técnico, que é um biólogo, né? Então, esses caras vêm com tanta coisa, mas tem que ter. A Embrapa, oficialmente, ela tem uma recomendação mínima técnica, acho que para se pronunciar a respeito da produção farm, né? A primeira coisa é você ter cepa de referência. A segunda é ter um RT. Né? Terceira, vai lembrar, Anderson? São 3 premissas básicas, depois eu vou lembrar da terceira aqui, mas você tem que ter uma pessoa que entenda do processo, que muitas vezes é um especialista em biologia, ou química, ou microbiologia. Não tem como não ter, porque senão você está sujeito aí a ter esse tipo de falha, né, no processo de produção e resultado que você não tem como medir ou que você não tem como replicar depois. Na tua pergunta anterior, estratégia, né? A gente pensou isso, pensa daqui a 10 anos, porque pensar a longo prazo vale a pena, viu? Porque aí nós estamos aí com pessoas que a nossa base de informação é Embrapa, entendeu? Eu tenho segurança que nós vamos produzir coisas boas. Eu penso assim agora, a gente passou ali pela parte de produção, falou alguma coisa dos micro-organismos, né? Aí assim, só que não adianta nada você ter tudo isso aí na perfeita qualidade, chegar na prateleira com qualidade, chegar na ponta do pulverizador com qualidade o produto, e o ambiente também não está preparado para receber esses micro-organismos, né? Solo compactado, sem sucessão correta, não vale a rotação, mas pelo menos uma sucessão bem feita, um solo adequado, um momento adequado. Planta de cobertura, a vida no solo tá para sair para isso aí, como o Dr. Murilo acabou de falar para nós, né? Então eu acredito assim, a gente também não pode exigir de um ser vivo, de um biológico, joga nós que estamos acostumados a viver aqui, jogar nós no deserto, jogar nós lá no Polo Norte, e nós não vamos sobreviver. É por aí, né? Porque é a mesma coisa, eu faço essa comparação. A gente conversou mais cedo, né? Por exemplo, quando vocês estavam tocando no assunto do açúcar, né? Isso. É um carbono, os organismos eles precisam de carbono para desenvolver. Então você coloca no solo depois um fungo para fazer um controle biológico, uma bactéria para melhorar a planta como um todo, ela tem que ter um ambiente para desenvolver ali, porque, primeiro, é um ser exótico, ele vai encontrar uma concorrência dos outros que já estão nativos, né, muito bem adaptados ali, e ele pode simplesmente não aguentar a concorrência dele. E você tem a parte, então, a biota do solo que já existe ali,
e as condições ambientais que ele precisa. Então, por exemplo, estresse hídrico, temperatura muito alta, né, como o Pedrinho estava falando aqui, você fazendo uma associação correta com as plantas de cobertura, você cria um ambiente favorável para você fazer uma epidemia, mas não é uma epidemia de doença, é uma epidemia do seu biológico, para ele multiplicar, pelo menos na fase inicial, que ele tem que chegar no solo e fazer o efeito que a gente espera dele. Então, Murilo, o nosso Vida no Solo foi quase 5 anos, né? 5 anos, né? 5 anos, né? 15 safras, né? Muita coisa. É muita coisa. Aí, assim, a pergunta que vem em prática, todo mundo quer saber, por exemplo, qual é a melhor planta de cobertura? Qual é o melhor biológico? O melhor químico, do TDS, essas perguntas que são muito... do dia a dia, né? Do dia a dia. Mas eu me lembro que, só para te ajudar no raciocínio, que lá na tua apresentação você falou o seguinte, olha, aumentou, não sei se foi nematóide ou se foi um fungo, entretanto a produtividade subiu porque voltou ao equilíbrio. Mais ou menos. Como é que é? Então, assim, o solo é um ambiente muito mais diverso do que a gente consegue entender. Então, a gente está sempre discutindo assim, os mesmos organismos, né? O tricoderma, fusário, bacilos, a macrofomina, o pratilêncros, né? Só que são, de repente, 10 que são muito importantes para a gente num universo que tem bilhões. Tá? Então, a gente percebe que melhorando o solo como um todo, fazendo o manejo correto de matéria orgânica, de palha, estimulando, né, essa vida nativa do solo, você consegue estimular muitas outras coisas diferentes do que a gente não conseguia medir. Organismos benéficos, né, no caso, que são já adaptados àquele ambiente. A gente viu que plantas de cobertura, como principalmente gramíneas, né, braquiária, aveia, e uma novidade que a gente testou pela primeira vez, que foi um mix de plantas de cobertura que tinha, no caso, era milheto, trigo morisco, nabo forrageiro e a crotalária. Eu acho que são 4 famílias botânicas, inclusive, diferentes, né? Então, sobre isso, assim, é uma hipótese que a gente queria testar. Se você diversificar melhor o número de plantas, né, a diversidade das plantas no ambiente, você está multiplicando também mais de organismos diferentes no solo. Então, foi muito interessante, porque justamente essas 3 opções que a gente está dando mais atenção aqui, a aveia, a braquiária e o mix de plantas de cobertura, foram as melhores opções. Aveia, feijão produziu melhor. Mix. Oi? Aveia, braquiária e o mix de e o plantas. mix. Aveia branca, né? Aveia branca, né? É bom você lembrar disso aí. Porque o pessoal confunde a aveia preta, né? É uma outra... Até outra diferente, espécie. Um pouco diferente, né? Uhum. Agora, então, esses fungos, por aveia exemplo, branca, aveia a e braquiária e né? o mix, por exemplo, eles multiplicaram melhor os fungos formadores de micorriza. Né? Então, eu já entrei a praia da nutrição de plantas, mas esses fungos, principalmente o gênero Glomus, que a gente conseguiu medir lá, ele também está associado a questões de proteção da planta. Tá? Então, as plantas podem ficar mais resistentes quando elas fazem determinadas associações com outros organismos do solo. E você consegue isso naturalmente. Né? A gente está falando agora de biofábrica, mas a gente pode observar, ou pode olhar para o solo como ele fosse uma biofábrica também. Essas gramíneas, a aveia branca, a braquiária e o mix multiplicam melhor fungos formadores de micorriza, multiplicam também os bacilos, que são nativos do solo. Então você começa a entender que aquele ambiente ele vai virando, ou ele na verdade ele já é, e você vai melhorando ele como fosse uma cadeia alimentar. Então, todo solo tem fusário. Né? Todo solo vai ter pratilêncos, igual a gente tem bactéria na boca, mas não quer dizer que você tem um problema de saúde. Então, equilíbrio, acho que a gente está um pouco distante de falar que aquele solo entrou em equilíbrio, mas a gente está no caminho do equilíbrio. Né? De você suportar uma área com manejo intensivo, né? 3 safras ao longo do ano é muita coisa. Né? A gente viu o rush, né? Que é tocar a fazenda e ter mais a equipe nossa atuando lá no sentido de medir tudo que fosse possível, mas você consegue ter uma situação melhor, né, do que principalmente do que não fazer planta de cobertura nenhuma. Né? Acho que a pior opção que a gente viu era não ter a planta de cobertura. Porque assim, vamos lá, o geralzão, a aveia ótima, maravilha, só que tu vai gastar 100 quilos por hectare para montar, então você tem que ter uma boa produção para fazer aveia branca. 100 quilos por hectare para ficar razoável, até um pouquinho mais. A braquiária não é tanto isso, mas a implantação dela é um pouco mais complicada. Aí vem perguntar, vou fazer milheto, entendeu? O milheto também tem se comportado, talvez não seja o mesmo índice, mas não fica tão longe do ideal, não é? O milheto. Sim. O milheto ele não foi, por exemplo, uma boa planta de cobertura para o feijão, né? Porque
a gente viu um aumento da ocorrência de fusário e não tinha necessariamente uma compensação da parte biológica benéfica. Então, o milheto, a crotalária e o pousio, né, sem planta de cobertura, foram assim, os 3 tratamentos de 6 que não foram bem no ensaio, enquanto a braquiária, a aveia branca e o mix eles foram melhor. Porém, a gente observou que a gente tinha o feijão irrigado no inverno, as plantas de cobertura na safrinha e soja ou milho durante o verão. O milheto já foi uma planta de cobertura melhor para a soja. Então, a gente entende que a soja tem um sistema radicular talvez mais agressivo, uma planta mais rústica, né? Menos sensível a tão sensível como seja o feijão. Então, no final das contas, aonde a soja produziu melhor? Né? Na braquiária, no milheto, na aveia e no mix. Também, a gente teve 4 opções entre 6 que foram bem. O pousio e a crotalária foram rotações que não foram muito bem. Para o feijão. Para o feijão, mas para a soja também. Para o sistema, né? Do sistema como um todo. Então, se você pensar numa rotação soja, crotalária, feijão, ela na verdade é uma monocultura leguminosa. Onde algumas coisas que a gente não quer que tenha lá, como risoctone e macrofomina, elas acabam sobressaindo, né? Se a gente não tenha quebrar, né, o ciclo com uma gramínea ou com uma outra família botânica. O grande problema quando você vai fazer uma sucessão com a planta de cobertura e uma cultura comercial, que eu vejo na prática, lá dentro das propriedades, é quando a gente vem, por exemplo, você vai plantar um milho e a cultura, a planta de cobertura anterior, trata-se de uma gramínea também, né? Principalmente quando você pega assim, um milheto e um milho. Aí dependendo do milho, você fica até sem controle daquele milheto, né? Quando você parte para um feijão, você pega uma crotalária, aí você já começa a ter problema, às vezes no time de você controlar, nos herbicidas, de você controlar aquela crotalária a partir do momento que você deixou ela sementear na área, né? Aí o milheto, ele passa a ser um pouco mais fácil de manejo, né? Desde que você também não deixe ele crescer muito para ter problema de envelopamento, da plantabilidade, né? E a braquiária, sem dúvida, é muito boa, mas é aquilo que o Hélio falou, né, Hélio? A implantação dela, o desenvolvimento dela é mais demorado. O milheto é mais agressivo, ele desenvolve mais rápido. A aveia, ela demora também a se desenvolver, né? Se fosse para mim eleger, eu gostaria de fazer tudo aveia. A aveia, eu também gosto da aveia. Nós tivemos um caso de um cliente nosso que ele mudou a área dele de uma safra para outra. Muda. Ela reestruturou o solo. Eu me lembro que o plantio direto começou no Paraná, eu trabalhei muito tempo lá com isso aí, sabe? Mas o milheto tem essa, não é tão pleno, mas a facilidade dele, você pode jogar lança, você pode jogar de semeadeira, e aí se você vai fazer a lança, passar uma niveladora, tem casos que precisam fazer isso. Lógico que quem faz plantio direto, não vai fazer de semeadeira, né? As semeadeiras de trigo hoje são excelentes para plantar a cobertura. O bombeiro de potássio, bombeiro de nutrientes, eu acho que o milheto assim, tem uma agressividade de raiz muito boa. Mas, ok, você já deu a ideia. Outra pergunta que eu ia te fazer. Nós fizemos vários lá no Vida no Solo, o AGTEC, a BC Feijão fez, vários biológicos, né? Várias empresas. A informação, assim, são muito semelhantes, quer dizer, um explodiu, quer dizer, como é que ficou o comportamento dos biológicos? Em relação aos plantas de cobertura também, Hélio? Também pode ser, mas assim, tem uma empresa que se destaca, outra são muito semelhantes. Eu acho que eles são todos muito semelhantes, né? Dentro das 10 opções que a gente estava testando lá, não só de biológico, mas tinha químicos e tinha nutrientes, né? Aplicados em suco. Esse ensaio ele tratava então das interações, né, das plantas de cobertura com tratamentos aplicados no suco, e acaba que as plantas de cobertura elas têm um efeito muito drástico, né, vamos dizer, em termos de ocupação do solo com o sistema radicular, do que ela deixa depois quando você maneja, quando você colhe. Enquanto o biológico você está usando ali no suco, ele vai ter efeito, né, mas você está usando ali 300 ml por hectare, 1 litro por hectare, é um volume muito pequeno. E assim, fazendo uma comparação que não é talvez tão boa, mas do quanto de volume você tem, né, de 100, 300, né, 1 litro por hectare de um produto, com
6 toneladas de massa seca de raiz que você faz quando desseca uma planta de cobertura, é desproporcional, assim, uma comparação que não é boa por esse motivo. E né? isso que nossa planta de cobertura não tinha um período longo, era 45 dias, 50. Nossa, e olhe lá 60, né? Para caber tudo dentro do Mesmo intervalo. assim deu resultado, né? Mas entre usar e não usar, o biológico, entre usar e não usar, deu diferença no feijão e na soja, Murilo? Dá diferença, como assim? Repete, por favor. Entre você aplicar e ter resultado, o custo-benefício da aplicação do biológico, ele vai representar em resultado positivo ou nulo? É porque você falou que os produtos foram muito semelhantes, mas Foram você muito tinha onde você não aplicava. Onde não aplicava. Aí deu não, uma não diferença dava muita assim? diferença, não. Nesse caso, não, Mas porque... nós não tínhamos testemunha absoluta. Sem tratamento, nós não tínhamos. Não tinha. Exato. Porque o nosso foco foi fazer plantas de cobertura respondendo aos biológicos. Tinha área sem planta de cobertura. Todos tomavam pau ali. É todo mundo parecido. Então, não usar biológico, com certeza, não é o melhor caminho. E assim, eu vejo assim, quando você tem as plantas de cobertura na área, né? Você tem que conhecer o que cada planta de cobertura ela vai, qual são os fungos, os nematóides que ela vai controlar, né? Uhum. E até mesmo hoje, falando em nutrição, algumas repõem potássio, outras nitrogênio, outras melhoram fósforo, né? Então, você tem que ter esse conhecimento até para você colocar a planta de cobertura dentro do talhão, porque umas vão multiplicar mofo, né, o escleróide, outras vão multiplicar o nematóide cisto, outras vão multiplicar o nematóide galha. Não tem uma planta que seja imune a nada, né? Mas foi interessante porque o projeto, como ele tinha 5 anos, a gente viu resultados acumulativos ao longo do tempo. Né? Então, assim, o primeiro e o segundo ano é tudo muito parecido. Você não separa a não ser a própria testemunha sem planta de cobertura. Mas, ao final vamos dizer, do experimento como um todo, sim, você tem talvez alguma destaque ali de produtos que são de várias cepas, tá? Assim como tem produto com químico e fungicida químico e inseticida químico também, que acaba conferindo uma proteção boa para a planta. Então causa dá sustentabilidade ao sistema. Exato, né? Exato. Você tem como ir compondo os sistemas ali sem ausência, então, praticamente de uma testemunha absoluta, né? Mas cada um faz o seu papel ali. E ali você provavelmente tem efeitos que a gente não estava necessariamente medindo também. Né? A gente estava muito focado lá em fusário e nematóide, né? E você teria talvez ter outros efeitos sobre rendimento, sobre proteção contra pragas que a gente não estava medindo na área. Pois bem, como você mencionou, os químicos estão dando bom resultado. E lá a gente não testou o químico e mais o biológico. Hoje, na nossa prática, nós estamos fazendo biológico via suco, né? Entendeu? Os químicos no TS. Então nós estamos dando um plus nesse negócio. E assim, com o advento de melhorar esses equipamentos aí para o suco, né? Isso. Eu acho que está sendo o grande pegado. O grande problema ainda está no custo do investimento que tem que se fazer, né? Mas é uma opção cada vez mais popular, né? Se paga no primeiro ano. Se paga. Primeiro? Eu acho que cada vez é uma opção mais popular, né? Vai virando uma unanimidade. Tá virando. Mesmo na parte dos biológicos para a proteção das plantas, os problemas são os mesmíssimos da FBN, né, em questão de compatibilidade. Então, você tem alguns fungicidas que têm um espectro muito amplo, como o carbendazim, que mata, né, por exemplo, praticamente tudo que tem de tricoderma que a gente conheça. Então, como é que você faz se você é um usuário de carbendazim? Você tem a chance, pelo menos, de driblar isso se fizer a aplicação no suco, né, no jato dirigido. Você protege? Você está dispensando 6, 7 vezes mais produtos ali, talvez, mas pelo menos a chance dele colonizar a raiz, de fazer lá a sua proteção, uma malha de proteção da raiz e proteger contra os fusários da vida, é muito melhor do que você fizer somente o tratamento que não vai gerar nada. Murilo, Tratamento químico da semente, né? Aí você falou em jogar isso aí, esse montão de doses aí, eu entendi que é de tricoderma, né? Que vai formar aquela rede. Inundação. Mas o tricoderma, algumas cepas que você testou, eles também produzem auxina. Produzem ácido endocético, né? Também são promotores de crescimento. E isso está na natureza, né? Não é toda cepa que faz. A gente encontra, talvez, ali dentro do universo que a gente pesquisa, uns 15% só que são
risocompetentes, né, como a gente fala de associar junto com a raiz, e que podem produzir o AIA. Eu acho que não produz tanto quanto o azospirilo, né, mas alguma coisa sim. Você tem promoção de crescimento, a gente vê nos raros casos onde você tem ausência de doença, um aumento talvez até de uns 10, 15% de rendimento, dos melhores casos que a gente já viu. E acho que mais para o Dr. Anderson. Volta um pouquinho na nutrição. Vamos. Essa questão dessas solubilizadoras de fósforo, né? O que o momento o mercado com essa questão de custo de fertilizante, né? Como que o senhor enxerga essas solubilizadoras de fósforo? Bom, nós temos já produtos aí no mercado de grande sucesso, Eu não quis falar o nome. Né? Nós temos, mas é assim, é uma oportunidade muito grande, porque o que nós estamos fazendo, nós estamos trabalhando, buscando outras bactérias que sejam tão eficientes quanto, porque a ideia é que a gente possa ofertar um número maior dessas bactérias, que outras empresas venham a ter acesso a esses produtos. E aí você provoca o que acontece em toda a situação de mercado, né? A lei da oferta e procura. Se você tem uma oferta muito grande de produtos, você vai trazer o preço para baixo, né? E vai beneficiar o produtor. Porque uma coisa que eu tenho ouvido por aí é que o preço do produto está muito alto. Muito caro. Os produtores estão reclamando. Então, a ideia é que a gente consiga ter outras bactérias, outros micro-organismos que promovam o mesmo efeito. Atualmente, né? atualmente nós temos alguns materiais, algumas bactérias lá no laboratório que solubilizam bastante fósforo. Então, é só uma questão de avançar na caracterização e nos estudos de campo, para que futuramente uma empresa venha e se interesse em registrar esse produto para o feijão, para a soja, para o milho. O Dr. Murilo ele falou no Carbendazim, né, citando um dos exemplos, uma coisa assim que chega muito para a gente lá dentro do GTEC, da BC Feijão, né, Hélio? É aquela questão dos cobres, né? Acaba fazendo cobre, até que ponto o cobre é prejudicial nas pulverizações, que a gente já vem fazendo o uso dos biológicos, a que ponto que não é, isso fica sempre uma pergunta do dia a dia. Ela né? recorre, né? Eu também, recorrente. eu sempre ouço isso aí. Então, assim, quando você faz um tratamento de sementes, um tratamento no suco, faz uma pulverização, primeiro assim, eu acho que ninguém recomenda você misturar no tanque, né, um biológico com um químico. Isso. Mas aquilo que você já aplicou e está no solo, e pensando nas aplicações, não sei se você está falando de ferrugem asiática, quando você entra com cobre. Eu estou falando de... o crescimento bacteriano. Crescimento, tá, mas assim, quando você faz uma pulverização foliar com cobre, tudo bem, ele tem um espectro amplo de ação. Mas vocês estão usando o que na prática, em termos de volume de caldo? Uns 200 litros? 80. Varia, nem isso, varia, 80? Varia tem dia de 30 até 300. Tem uma variação. A média é 150. Mas assim, o volume de calda. 100 volume de calda. No máximo. Então assim, é muito pouco, né? É um spray muito fino que vai proteger a planta e que não tem, na minha opinião, impacto sobre o solo. Porque você já aplicou antes o seu biológico, ele já está funcionando, ele já está fazendo o efeito que você espera. Até multiplicou. E o que você aplicar depois de pulverização foliar não chega assim em volume. Você não tem um encharcamento do solo com aquilo ali. E veja bem, por exemplo, tu vai usar um produto que tem no mercado, 60 gramas por hectare, então a quantidade também é pequena. É pequena, né? No máximo 1 quilo de oxicloreto e também. Não vai ter. Não vai ser. A pergunta é porque o cobre. Bem, são perguntas que a gente sempre está. está. Bactericida, né? E nós estamos usando bactérias. Está certo. Pergunta correta. Talvez tenha que preocupar mais, por exemplo, com alguns biológicos mais recentes, como a gente estava falando agora, Pedrinho, que são recomendados para a doença foliar. Então, eu não tenho experiência ainda de usar esse tipo de produto, mas aí, até pensando em comparar fungo com bactéria, né? O fungo, no caso dos que a gente trabalha para doença de solo, ele não foi feito de forma nenhuma para você colonizar a folha e proteger contra qualquer coisa. Mas a gente já tem no mercado, por exemplo, os pulmilis, os é que disso, são mais voltados para a folha. É disso que eu quero comentar. Então, por exemplo, um tricoderma. Se você aplicar e não tiver um protetor solar,
e aplicar aquilo ali debaixo de sol pleno, depois de umas 3 horas, metade dos conídeos já morreram. A bactéria ela tem uma diferencial. A bactéria pode ter uma vantagem sobre fungo, de modo geral, porque ela pode produzir biofilme. Então, sim, ela adere na folha. Então, tem vamos dizer, pode fazer algum tipo de, como fosse uma película de proteção, e se ela for indutora de resistência, aí eu vejo, sim, que isso tem um valor para manejar a doença foliar. Né? Pode ser protetor, mas pode também afetar beneficamente a bioquímica da planta. Né? Você pode ativar enzimas associadas à defesa. Né? Exatamente, né? Várias outras. Então, sim, isso tem uma lógica de funcionar. Vou adiantar só um pouquinho assim do que a gente está... O Murilo está nessa discussão desse projeto. A gente está trabalhando num projeto agora para submeter. Esse projeto ele tem uma proposta lá que é ajudar nessa questão da proteção quando você aplica o produto biológico na parte aérea da planta para reduzir problemas com a luz solar que acaba matando bactéria, fungo. Tem uma proposta lá para ajudar nisso aí. Tem aquilo que eu te falei, que a gente precisa desenvolver um kit, mas não vou falar muito a respeito. Mas esse projeto que a gente está trabalhando, hoje nós tínhamos uma reunião, acabou que vamos deixar para a semana que vem. O que a gente está propondo nesse projeto novo é que, da mesma forma que existe a fertilização do sistema de produção, pensando em adubo químico e tal, esse projeto ele pretende desenvolver protótipos de inoculantes que a ideia é que a gente pense a inoculação do sistema de produção, não mais a soja, não pensar no feijão, mas no final a gente quer chegar em alguns protótipos de inoculante. A gente não fala bioproduto porque envolve a participação do terceiro setor nisso, mas em protótipos que você vai dar opções para a inoculação do sistema de produção. Aí pensando em solubilização de fosfato, em controle de doenças, em VFBN e todos esses mecanismos aí que estão envolvidos na promoção do crescimento dessas plantas. Mas com essa pegada de pensar na inoculação do sistema de produção e não mais de culturas específicas separadamente. É uma evolução natural, né, da prática do uso dos biológicos como um todo, porque se você pegar, por exemplo, a Eliane Quintela, né, nossa colega da entomologia, ela já faz o manejo de mosca branca com biológicos ao longo do sistema. A gente faz o manejo de doenças que não são específicas, que pegam várias culturas ao longo do sistema. Então, você unifica isso tudo, né, inclusive a parte nutricional. Com a tecnologia, com o conhecimento que tem hoje, né, com o avanço de todo o conhecimento. Então, o futuro, assim, futuro próximo, né? A gente não precisa esperar muito tempo para ver isso concretizando em uma coisa que vai ser muito prática e que muda a forma com que o produtor planta, né, o feijão ou todas as outras culturas anuais. E vai chegar um alimento mais saudável lá na ponta, né? Lá no consumidor final, né? Com certeza, quanto menos químico, vai ser melhor. Acho que nós estamos evoluindo muito. Por exemplo, já pessoas fazendo, o caso também feijão, as 2 primeiras de fungicida eu vou fazer com biológico, pretendo, entendeu? Soja precoce, quero ver se eu conduzo ela até o R1, R2, R2, só com biológico. Quer dizer, nem tem como dispensar os químicos nessa situação, mas o caminho é esse aqui, não tem volta. Exatamente. Né? Não tem volta. Acho que vai ser o começo, assim, o biológico, uma ferramenta auxiliando ali o químico, né? Porque o biológico ele é mais lento, ele demora mais para agir, vai ter que ter concomitantemente com o químico ali, né? E depois, com o passar dos anos, com a evolução dos biológicos, com a evolução das formulações, que já deu uma evoluída boa, né? E estão se falando em terceiras gerações de biológicos aí com outras funções também, né? Então isso daí vai acabar, já está entrando no mercado, já está, você vê clientes nossos já fazendo 100% dos clientes nossos tendo uso de biológico. Eu acho que isso aí é coisa natural de se acontecer. A gente não está fazendo aqui porque está tudo industrial, mas já tem soja orgânica, né? Isso. E que exporta tem um nicho pagando mais caro, inclusive. Bem mais caro. Ontem eu estava conversando com o seu Valdeci, que é seu colega de faculdade,
A próxima safra de soja, ele vai plantar os 2.000 hectares dele com soja orgânica não, convencional, Convencional. voltou para convencional, com um adicional de, acho que R$32 por saca. É. Ele vai receber a mais esse valor só pelo fato de ser convencional. É muito convidativo, né? É. R$32 por saca. A produtividade coisa, não, dela, né? tem que ver a produtividade, mas eu acho que a Embrapa tem boas cultivares. Sim, ele vai usar uma cultivada Embrapa lá. Isso vai melhorar a questão de certificação, né? Sim. Vai partir para às vezes um feijão certificado aí, alguma coisa assim. Você tem um produto diferencial dentro do seu portfólio de produtos para você ser colocado no mercado, né? Agora com o advento, né, assim, da rastreabilidade, né, de a gente ter selo de qualidade para tudo quanto é alimento que a gente consome, ou produto agrícola, né? Eu acho que isso aí é um jogo de ganha-ganha para todo mundo. Também Né? Então, assim, a gente está falando muito também assim, de um futuro próximo que a gente consegue enxergar. Mas daqui a pouco você tem, assim, entra uma praga nova, você tem uma tecnologia nova de aplicação, você tem um entendimento novo de como é que melhora o sistema como um todo. Então, o ideal é a gente ter um portfólio, né? O repertório também assim, de opções para manejar do campo. A Embrapa tem um portfólio de biológicos, né? A Embrapa Arroz e Feijão tem um portfólio de bioinsumos ou de cepas, né, que podem ser utilizadas para desenvolvimento de bioinsumos. E aí entra o que você falou também, Pedro, de próximos produtos de segunda e de terceira geração, onde você provavelmente não vai usar mais o organismo vivo, mas vai usar uma enzima dele, vai usar uma proteína para você ter um melhor efeito. Né? Você consegue, de repente, reduzir volume de aplicação com várias outras vantagens. E assim, a gente ainda não tem esse conhecimento nem do que está aí no mercado, como que é a melhor forma de aplicar, como é a melhor forma de utilizar, como utilizar, né? Então, assim, eu acho que falta muito conhecimento, entendimento nós que estamos lá atrás, né, lá na ponta final do uso, né? Eu acho que a gente tem que correr atrás de mais informações, estudar mais os processos e ter melhor entendimento.